Segundo a Bíblia, a imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento com amor e respeito. Hoje iremos falar de como devemos fugir do pecado sexual. Mas antes de nós começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo notificações de novo vídeo postado aqui no canal. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 2, apenas o versículo 24: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Todo que desvia esse padrão é imoralidade sexual. O sexo é uma ação muito íntima que pode ter efeitos muito fortes na vida do casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. A imoralidade sexual é toda prática sexual insegura. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18 ao 20: Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Por Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória de Deus. Outro nome para a imoralidade sexual é fornicação. A imoralidade sexual é pecado, e algumas formas de imoralidade sexual são adultério, cobiçar alguém, isso inclui pornografia, prostituição, violentar, sexo antes ou fora do casamento, homossexualismo, incesto e bestialidade. Imoralidade sexual não é brincadeira. As consequências para você e para as pessoas à sua volta pode ser muito grave, como transtorno emocionais muito sério, doença sexualmente transmissível, perda da confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejadas, vícios, sentimento de culpa e abandono e perca da comunhão com Deus. Mas Deus perdoa a imoralidade sexual? Sim. Deus não só perdoa quem comete imoralidade sexual, mas também pode restaurar a sua vida. Quando a pessoa se arrepende e decide seguir Jesus de todo o coração, Deus perdoa seu pecado. Não importa o que é, mesmo uma pessoa que já aceitou Jesus como seu Salvador pode cair na imoralidade sexual, se não tomar cuidado. Mas Deus está sempre pronto a perdoar quando o crente toma consciência de seu pecado e se arrepende. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, a palavra vai dizer: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Isso não significa que podemos continuar praticando a imoralidade sexual, pensando, depois peço desculpa e fica tudo bem. Arrependimento é reconhecer o seu pecado e decidir mudar com a ajuda de Deus. Também não significa que todas as consequências negativas vão simplesmente desaparecer. A mudança de comportamento pode ser difícil e leva tempo. Algumas pessoas têm recaídas de imoralidade sexual, mas quando seu coração está voltado para Deus, Ele vai ajudar a vencer a imoralidade sexual. Mas como podemos evitar a imoralidade sexual? Existem 4 tópicos importantes que nós podemos evitar a imoralidade sexual. O primeiro é fugindo. Sim, a Bíblia recomenda fugir. A tentação da imoralidade sexual pode ser muito forte e perigosa. A melhor solução é correr da situação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, Paulo vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O segundo é resistindo. Quando resistimos ao diabo, ele foge. Deus promete nos ajudar a resistir, mas você tem que decidir resistir. No Evangelho de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a palavra vai dizer: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O terceiro ponto é focando em Deus. Aprenda mais sobre Deus, lendo a palavra de Deus, orando. A verdade de Deus liberta.
Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, a palavra vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. O terceiro ponto é casando. Se você se sente muito tentado, pense seriamente no casamento. Esse é o único contexto seguro e saudável para o ato sexual. Mas tome cuidado, o casamento é um compromisso muito sério que vai muito além da santificação do desejo sexual. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 9, Paulo vai nos alertar dizendo: mas se não conseguem controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar atentado de desejo. Deus planejou o casamento para que os cônjuges se completem em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual. O sexo foi criado por Deus e planejado para o casamento. Qualquer atividade sexual fora do casamento é pecado e traz consequências. Paulo usa o termo imoralidade sexual para indicar relações sexuais fora do casamento. Note que o resultado é pecado contra o seu próprio corpo. O adultério deixa marcas e consequências terríveis em que comete, mas ele também fala que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Por isso fomos comprados por Jesus e por isso nosso corpo deve glorificar a Deus através da nossa santidade. O único lugar para termos relações sexuais é dentro do casamento. É somente nessa união que Deus aprova e abençoa o relacionamento sexual. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, a palavra vai dizer: o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Há pessoas que se orgulham de ter cometido adultério e contam isso como vantagem entre os amigos. Incrível como o diabo é irônico e perverso. A pessoa pecou contra si mesmo e prejudicou-se, abriu-se para a culpa e condenação, e ainda pensa que saiu ganhando e se orgulha disso. Veja que a Bíblia diz sobre o homem que comete adultério, lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Mas Deus é misericordioso e perdoa e restaura a pessoa que adulterou. A Bíblia garante que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Basta você reconhecer o pecado, humilhar-se, arrepender-se e pedir perdão a Deus, que Ele restaura a sua vida, o seu casamento. Você deve evitar o adultério, fugindo de situações comprometedoras. Não fique conversando com pessoas de sexo oposto na internet. Tome cuidado com seus pensamentos, com os elogios, e procure estar sempre acompanhado do seu cônjuge, aonde você for, e busque viver uma vida sexual sadia. Lembre-se de que o sexo não é só na cama, mas no dia a dia, com palavras de afeto e muito diálogo. Seja o melhor amigo do seu cônjuge e tenha prazer em estar com ele ou com ela. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 5, versículo 18: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Não destrua sua família dando lugar ao diabo e às tentações sexuais. Resista, fuja, dependa de Deus e Ele te dará a vitória. Que os irmãos venham ficar com essa reflexão da palavra do Senhor Jesus, que a cada dia nós viemos nos examinar, nós viemos a buscar mais a presença do Espírito Santo para a nossa casa, para o nosso casamento. A cada dia nós viemos a melhorar o nosso comportamento com o nosso cônjuge dentro do nosso lar. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.